o Nós estávamos conversando sobre o problema da escola, reduzir o currículo da escola de Sobral e da região, em algumas cidades, em alguns municípios, reduzir o currículo a português e matemática. E um estudante levantou a questão de que, mesmo assim, não se está aprendendo a língua, né? Porque os estudantes chegam e saem falando a linguagem, nesse caso aí já é linguagem, né? A comunicação, a forma de comunicar que eles têm em casa e não estaria se resolvendo na escola. Eu penso que isso é um exagero, mas, de todo modo, era só para lembrar isso, porque aí eu penso que essa é uma questão muito importante do ponto de vista do aprendizado mesmo, da função da escola e de como se vem lidando com isso, não é? É verdade que tem estudante que chega agora, que está chegando na universidade, por exemplo, uma coisa que eu ouvia quando eu era criança, dada a minha origem, não é? E que eu nunca mais tinha, eu não lembro de estar ouvindo isso, e ultimamente, pelo menos 2 semestres seguidos, estudantes chegaram dizendo, ao invés de trouxe, eu acho isso bem interessante, não é? Mas assim, não, né, mas não era exatamente isso que eu queria questionar, porque eu não preparei nada para isso. Eu só queria ler um artigo do Manuel de Barros, do livro Ensaios Fotográficos, porque eu estava tentando encontrar aqui alguma coisa que correspondesse a isso para ler para eles no próximo encontro. Aí, esse texto, que está na página 59 do livro Ensaios Fotográficos, chama Palavras, né? O título é Palavras. Aí ele diz o seguinte: veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a linguagem, vejamos, eu estou bem sentado num lugar, vem uma palavra e tira o lugar debaixo de mim, tira o lugar em que eu estava sentado. Eu não fazia nada para que a palavra me desalojasse daquele lugar, e eu nem atrapalhava a passagem de ninguém. Ao retirar debaixo de mim o lugar, eu desaprumei. Ali só havia um grilo com a sua flauta de couro. O grilo feridava o silêncio. Os moradores do lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e retirou o grilo da flauta. Agora eu pergunto: quem desestruturou a linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que retiraram de debaixo de mim não era para terem retirado a mim do lugar. Foram as palavras, pois que desestruturaram a linguagem, e não eu. Pois era só isso, gente. Que texto lindo, né? E que nos coloca muitas questões. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia, muito lindo o texto. É importante trazer justamente essas reflexões, né? Lembrar que a nossa humanização, a nossa sensibilidade, ela começa justamente por nos questionarmos, né? Em que local estamos, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, o que podemos fazer. Tudo isso está muito correlacionado ao nosso desenvolvimento de aprendizagem humana, né? Então, nós precisamos estar realmente a poesia, a reflexão, né, as colocações, elas ajudam para a gente trazer novamente a nossa reflexão sobre o nosso local e o que nós podemos fazer sobre isso, né? E com as pessoas, porque o local, ele também tem toda uma construção que são as relações humanas, né? As pessoas que estão ali presentes para podermos desenvolver. Agradecida, Maria Antônia. Então, vamos continuar o nosso desenvolvimento, precisamos dos nossos guardiões, trabalhar a nossa dinâmica de grupo, lembrando do professor Lauro de Oliveira Lima, onde se desenvolve a dinâmica de grupo, sendo uma das metodologias, pelo menos na minha avaliação, mais avançadas de relação humana, porque ela permite que a gente trabalhe as funções, onde cada um assume a função e nós conseguimos cooperar juntos numa construção comum, e isso vai se possibilitando formar a comunidade de aprendizagem, né? Então, solicitar, eu sei que é sempre animado essa hora, mas quem poderia assumir o guardião ou guardiã do tempo? Eu havia me comprometido esses dias, né, de ser a guardiã. Guardiã, Sara, você gostaria de ser a guardiã do tempo, da animação, Sim, do tempo? do tempo. Como é que funciona ser uma guardiã do tempo? Porque eu vivo atrasada. É ótimo. Justamente quando Vamos,
Eu amo Manuel de Barros também. Eu tenho esse livro, eu estava inclusive procurando ele aqui, não achei, minhas coisas estão meio bagunçadas, mas quando eu entrar de férias tudo vai dar certo. E, e essa coisa que Manuel de Barros é uma outra percepção de tempo, né? E de espaço, é uma poética totalmente despretensiosa, né? Agradecida, Sara. A gestão do tempo, ela funciona no desenvolvimento de nós fazermos um acordo com relação a quanto tempo. Normalmente, nós fazemos o acordo de 5 minutos para estar fazendo a construção da fala de cada um. Dependendo quando é um repasse, aí é perguntado para a pessoa quanto tempo ela precisaria para esse repasse. Por exemplo, a Tatiana, ela está fazendo uma construção conosco, né, no desenvolvimento dos sistemas compassivos, a qual ela tem apresentado vários recursos de desenvolvimento humano, aonde ela trouxe o iceberg, né, ela trouxe a escada da interferência, acho que não é interferência, como me ajuda, Tatiana? Da inferência. Inferência, você vê que a dislexia, às vezes, eu sou uma dislexa eu tenho dislexia profunda, só para vocês saberem, mas eu consegui avançar muito nisso, mas de vez em quando eu troco as palavras, as letras, elas dançam, mesmo assim, nunca foi um problema para mim, mesmo com dislexia severa. Então, essa outra construção também, e hoje, assim, ela também tem outros, não vou contar os outros, vamos por partes. De qualquer forma, ela está fazendo esse repasse para ajudar, inclusive, a termos muitos recursos, metodologias com relação a como podemos desenvolver e nos organizarmos nas nossas relações. Inclusive, se vocês tiverem também alguma metodologia, questão, ou quiserem complementar com alguma questão também, é sempre muito bem-vindo, tá? Mas voltando à gestão do tempo, Sara, a gestão do tempo seria isso, acorda o tempo e você vai informando, pessoal, deram 5 minutos, tá, a situação foi essa, vocês gostariam de mais tempo? A gente, inclusive, quando começa, tem uma tendência a falar assim, quando deu 5 minutos, fala, deu 5 minutos, acabou. Aí não precisa ser assim, você pode falar, olha, deram 5 minutos, precisar de mais algum tempo, eu gostaria de acordar, a pessoa fala, 1 minutinho, então 1 minutinho, mas se for 2, 3, então a gente acorda nessa construção. Por que existe a gestão do tempo? Ela é um recurso que existe para justamente nós podermos construir juntos. Sim, a Ana querida está perguntando se ficarão disponíveis os vídeos. Sim, estão disponíveis. Eu vou colocar aqui no site, no chat, nós estamos com um novo site, com uma nova organização, que são as redes de comunidade de aprendizagem. Lá nesse novo YouTube, que são das novas construções sociais de aprendizagem e educação, é onde estão ficando os vídeos. Então, vocês, uma outra construção, que agora teve uma reestruturação da rede, onde as novas construções sociais de aprendizagem e educação, ligada ao J. Pacheco, 1951, não ao José Pacheco, 1951, sim o J. Pacheco, 1951, novas construções sociais de aprendizagem e educação, do Instagram, está correlacionada às redes de comunidade de aprendizagem, onde está sendo desenvolvido os projetos, as construções, vocês conseguem ver também as lives que estão sendo desenvolvidas, foi apresentada a live da Escola Aberta de São Paulo, né, que é um dos projetos mais avançados do mundo de comunidade de aprendizagem, então vocês conseguem acompanhar todas essas construções. Eu vou colocar aqui também no chat para ajudar, e eu vou colocar no Telegram, então, por favor, acompanhem lá também, tá? Para não haver essas, né, às vezes a gente acaba falando, nossa, mas é para cá, para lá, mas é isso, tá? Então, tudo certo, Sara? Aí começa. E aí eu informo o tempo no chat? Você pode informar no chat, se a pessoa não estiver vendo, você pode falar, com licença, gostaria de organizar. A Tatiana vai fazer o repasse, então ela vai precisar de mais tempo. Aí você vê com ela quanto tempo vai precisar, e quando der o tempo, você dá o toque com ela para ver se teria mais alguma coisa. Depois das nossas falas, a gente acorda os 5 em 5 minutos. Muitas vezes as pessoas falam, mas para que isso? Aí a gente explica que pensa com 100 pessoas, 200 pessoas, 300, 1000. Mas é poucas, então não preciso fazer. O ponto é esse. É a mesma construção da sala de aula, né? Ou da construção de estarmos em grupo. São poucas pessoas, a gente não precisa se respeitar ou construir junto. Quando forem muitas, a gente tem que se organizar, porque senão pode haver um problema muito grave. Então, por isso a importância de trabalhar essa dinâmica de grupo, tá? Estou sempre reforçando para quem está chegando também para saber essas construções. Estou vendo que a Maria Paula querida chegou, bem-vinda, a Paula Gaspar querida também está com a gente. Percebi também que a Rafaela está com uma calopsita linda no ombro dela, que teve algum momento aqui participando com a gente. Muito bem-vindos, animaizinhos, aqui com a gente também, tá? Bom, então, na última construção, antes, alguém gostaria... Mariana, seu filho, lindo!
Então, na última construção, nós estivemos falando sobre esse desenvolvimento que a Tatiana estava trazendo e o analfabetismo funcional, que foi uma pergunta, inclusive, que a Lorena solicitou se nós pudéssemos falar sobre essa construção, para poder desenvolver o que nós podemos fazer sobre isso. Inclusive, é aberto a todos e a todas, qualquer dúvida, questão que queiram trazer, para a gente poder também trabalhar e utilizar várias metodologias para ver como nós podemos resolver e construir. Ah, falei, a Rafaela está com uma calopsita linda ali, e está fazendo parte agora da nossa reunião. Linda, Rafaela. Parabéns aí pela sensibilidade. Todos os animais são muito bem-vindos também. Lembrar que quando a gente traz a natureza para perto de nós e respeita ela, nós também começamos a nos educar, né? É tudo integrado, natureza, espiritualidade, né? Então, bom, alguém gostaria de ser a guardiã ou guardião da animação? O que é a guardiã ou guardião da animação? Quando alguém levanta a mãozinha, se coloca, a pessoa, ela informo, tá? Se alguém gostaria de ser, normalmente eu sou quando ninguém assume, mas é sempre bom que alguém assuma também, tá bom? Porque a gente faz essa construção em cooperação. Alguém gostaria de assumir hoje? Olha, vou deixar para o próximo, então, uma pessoa para se animar a assumir, tá bom? Ah, Rosângela! Eu posso dizer, é porque eu estava ali fazendo um café para mim e cheguei agora. Posso. Das mãozinhas, né? Que é da animação. Isso, ótimo. Inclusive as crianças perguntam, a animação é para deixar animado? Aí eu brinco, a animação é para manter a pauta animada. A recreação é para manter a construção da diversão animada. Aí eles, é só para contar isso. Bom, então vamos começar? Tudo bem começarmos então? A Tatiana vai trazer a construção relacionada a esse campo do analfabetismo funcional, para a gente poder desenvolver aqui e construirmos juntas e juntos. Assim, contamos com a participação de todos. Quanto mais participação tivermos, mais rico vai ser essa construção. Zizi, sim. Deixa eu te pedir só uma coisa. Enquanto eu saio, só para pegar meu café, você pode assumir a mãozinha e quando eu chegar eu assumo, tá bom? Muito agradecida. Estou com meu filho doente, passei a madrugada meio acordada e acordei tarde hoje. Melhoras para o seu filho, tá? Agradecida, É Rosângela. a asma das fogueiras de São João, aí a asma dele deu uma atacadinha. Eu sei como é, asma crônica é difícil. Força grande. Olha, isso é muito importante que a Rosângela está fazendo. Quando a gente sai um minutinho para fazer uma construção, a gente repassar a função, isso já é avançado dinâmica de grupo. Então, fica uma reflexão sobre. Mas, Tatiana, repassando para você. Oi, gente. Sara, vamos trabalhar aqui a questão do tempo para me organizar. Eu queria fazer uma prática. A gente tem sempre essa... Oi? Quanto tempo você precisa? Eu estou vendo a Zizi aqui fazer algum sinal, não sabia se era para mim ou não, aí eu me desconcentrei um pouquinho. Perdão, Tatiana, perdão. Era só a Mariana aqui trazendo o filho e o cachorrinho ali, a gente só está tendo um momento de contato, de vínculo aqui, perdão. Eu estava pensando, a gente queria saber o que vocês acham. A gente sempre, antes de uma construção, a gente costuma começar o dia, o momento, com uma prática de contemplação ou uma prática de abertura, para que a gente consiga se colocar inteiramente presente para aquele momento, para aquela troca. E aí, para convidá-los, estimulá-los a isso, eu pensei em ler aqui, bem rapidamente, alguns benefícios comprovados dessa prática, para que a gente possa realmente entender o significado por trás dela, e não apenas é só mais um item na nossa rotina. Eu queria mostrar um pouquinho as evidências relacionadas a essas práticas contemplativas e reflexivas. Eu posso? Eu vou precisar, acho que cerca de 2 minutos para ler isso, e depois cerca de 7 minutos para a prática em si. Tudo bem? 10 minutinhos para a gente dedicar a isso, aí depois a gente faz mais 10 minutinhos para a construção. Aqui para mim é 11h21, então o que você acha de até 11h35? É um bom tempo? Sim, acho que sim. Aí depois a gente começa as construções. Então, eu vim pegar um livro, gente, que é um livro chamado The Gift of Presence, depois eu vou colocar para vocês, que fala um pouquinho dessa nossa qualidade de presença, e na página 68 eles falam aqui quais são os benefícios comprovados da prática meditativa. Então, vamos lá. Vamos começar pelos benefícios para a mente, tá? O reforço da atenção.
ativa todas as redes neurológicas relacionadas à atenção, inclusive o córtex pré-frontal e o córtex anterior singular. Otimiza a regulação emocional através da fortificação das redes neurais ligadas a esse tipo de função de autorregulação mesmo do sistema neurológico. Então, ele conecta, integra as redes relacionadas à atenção, emoção, humor, pensamento, memória, comportamento e relacionamento. Promove resiliência e equilíbrio emocional. Melhora a memória. Trabalha nas redes relacionadas à construção de empatia e compaixão, que são as mais sofisticadas, né, do nosso cérebro aqui na frente, no córtex pré-frontal. Na parte da fisiologia da saúde, melhora as funções cardiovasculares, reduz a inflamação, previne os estados, prevents fire infection, os estados inflamatórios e infecciosos, e diminui a velocidade do envelhecimento. Ele otimiza uma enzima chamada telomerase, que repara e mantém os telômeros, que são aquelas capinhas no final dos nossos cromossomos, como se fosse aquela capinha do cadarço do tênis, que protege esses cromossomos durante o processo de reprodução celular. Basicamente, deixa a gente mais jovem. Em termos de comportamento, a gente está falando de redução do estresse, da ansiedade, previne relapsos relacionados à depressão, ajuda nas questões de desordens alimentares, e previne também qualquer tipo de queda e relapso nas questões de vícios. Então, assim, é um conjunto de benefícios comprovados pela ciência. Esse é um livro escrito com base em outros livros científicos e artigos, que se tivesse uma pílula que com esse valor, com todas essas propriedades, a gente pagaria o que for por ela, né? O que fosse por ela. Então, só para fazer esse preâmbulo do porquê que hoje, em todas as universidades, em todos os espaços onde a gente discute um desenvolvimento integral do ser humano, a gente sim passa pelos processos reflexivos e meditativos, contemplativos. Então, foi só um preâmbulo, gente, para deixar todo mundo animado para a meditação de hoje, que vai ser rápida, mais eficiente, inclusive desenvolvida pelo marido da autora desse livro, o Dr. Daniel Siegel. Então, peço a permissão para vocês, para colocar essa imagem, para a gente começar essa meditação. Então, a gente vai se imaginar no centro dessa roda, que se chama Roda da Consciência, e eu vou guiá-los durante esses 7 minutinhos para orientar a atenção de vocês. Então, no primeiro momento, a gente que está aqui no centro vai imaginar a nossa atenção como se fosse essa seta direcionada aos nossos 5 sentidos. E aí depois eu vou falar para vocês, a gente vai para o segundo quarto dessa meditação, e a gente vai colocar o nosso foco, a nossa atenção, a gente vai direcionar essa setinha para dentro do nosso corpo, para as sensações de dentro do nosso corpo. E depois a gente vai trazer essa setinha aqui para pensar nas nossas atividades mentais, emoções, pensamentos, e depois a gente vem aqui para essa último quadrante, que a gente vai pensar nas nossas interconexões, as nossas relações com a nossa comunidade e com o mundo. Então, é só para a gente ter na imagem, na nossa mente, essa posição de observação, tá bom? Então, podemos começar? Animados? Ok. Então, vamos lá. Posição na cadeira, vamos ficar de bem com o nosso corpinho. Como toda respiração, a meditação a gente começa com uma respiração profunda, 2 ou 3 para... E agora, aqueles que desejarem e se sentirem confortáveis podem fechar os olhos ou deixá-los levemente entreabertos, o que for mais confortável para cada um. Lembrando que estamos
no centro da roda da consciência, e a nossa atenção funciona como essa seta, que nesse primeiro momento vai estar direcionada aos nossos sentidos olfativos. Qual a minha percepção de aromas no ar? O que eu sou capaz de capturar com esse sentido? E agora, movendo um pouquinho a seta da atenção, nós vamos nos direcionar ao sentido da luz nos nossos olhos. O que nós somos capazes de capturar com os fótons que entram através das nossas pálpebras, por mais que elas estejam entreabertas ou fechadas? Qual a nossa percepção de luminosidade? Vamos agora para a nossa percepção da audição. Quais são os sons do meu ambiente? Todos os sons do meu ambiente. E agora, eu vou para os sabores perceptíveis. Que sabores eu sou capaz de detectar? Movendo mais uma vez a nossa seta da atenção, vamos para o nosso tato. Todos os lugares em que meu corpo encontra algum objeto ou superfície. Que sensações eu sou capaz de perceber? Através da minha pele. Integrando esses 5 sentidos à minha consciência do momento presente, eu vou respirar profundamente mais uma vez e direcionar a minha atenção para o segundo quadrante da roda. E agora eu percebo o que acontece dentro do meu corpo, trazendo meu foco e minha atenção para o que acontece dentro do limite da minha pele, iniciando pelo topo da minha cabeça, pelas sensações do crânio, os músculos da face, descendo para o pescoço, nuca, ombros, todo o meu sistema cardiovascular, sensações do coração, batidas, movimento do ar dentro do meu corpo, narinas, sinos, traqueia, brônquios, pulmões, né? Descendo agora, pensando no meu sistema digestivo, boca, esôfago, estômago, intestinos. Quais são as sensações de dentro do meu corpo? Percebendo agora músculos e ossos, quadril, pernas, joelhos, panturrilha, tornozelos, pés. Percebendo todo o meu corpo por dentro. Há pontos de contração, há pontos de dor, há pontos que precisavam de atenção, estavam esquecidos. Apenas observe. Mais uma respiração profunda antes de movermos o nosso ponteiro da atenção para as nossas atividades mentais, o terceiro quadrante da nossa roda. E agora, estejamos cientes
de que apenas observaremos. E diferentemente das práticas de meditação que focam apenas na respiração ou nas batidas do coração, nós vamos ter uma atitude diferente. Ao observarmos a nossa atividade mental, nós vamos convidá-las a se manifestar. Oi, pensamento. Oi, sentimento. Vem, apresente-se. Nós vamos observá-los como quem observa as nuvens passando pelo céu, sem nos envolvermos diretamente com elas, apenas observando. O que tem aí? O que precisa ser manifesto? Oi, eu te vi, te enxergo, tá tudo bem. E agora, mais uma respiração profunda. Vamos para a quarta e última parte da nossa roda da consciência. Movendo esse ponteiro da atenção, nós vamos para nossas relações. As nossas relações com os nossos familiares, as nossas relações com os nossos grupos de amigos, com os nossos colegas, vizinhos, comunidade, com os nossos conterrâneos, com todo o planeta. Que qualidade é essa que eu entrego para as minhas relações? E o que eu observo sobre elas? Apenas observemos. Para finalizar esse momento em que nós integramos a nossa consciência, aquilo que faz parte da nossa vida, estando plenamente presente com tudo que temos, vamos juntos emanar intenções para que sejamos saudáveis, para que sejamos gentis e felizes, contribuindo cada vez mais para o aprimoramento pessoal, coletivo e planetário. E vamos agora calmamente encerrar essa prática e retomar a nossa construção. Eu gostaria muito daqueles que desejassem trazer para o grupo algum assunto, algum ponto relevante depois da prática que o trouxessem por cerca de 2 minutos, e aí a gente entra na construção. Tudo bem? Como é que estamos de tempo? Agora são 11h35, exatamente no momento que a gente tinha combinado. E agora você precisa de mais 2 minutos, é isso? Eu gostaria que as pessoas pudessem compartilhar por 2 minutos. É possível? Ou vocês querem entrar em outro assunto? Eu tenho uma pergunta. Essa roda da consciência é deste livro que você trouxe, O Presente da Presença, é isso? Ela também foi descrita nesse livro, mas ela é uma prática antiga vou colocar aqui, Dr. Daniel Siegel. E ela está The Will of Awareness. Ele é um neurocientista, ele é um pesquisador e é uma pessoa que traz sempre uma prática ancestral associada a uma prática, a comprovação científica dessa prática. Então, ele faz essa integração de saberes entre a ciência ancestral e a ciência ocidental. Por isso que eu trouxe essa prática, que ela é bastante integrativa. Muito obrigada. Zizi? Zizi está com a mãozinha levantada. Agradecida. Eu queria colocar a importância de nós refletirmos, né? Como a Tatiana trouxe,
que muitas vezes nós colocamos que as crianças estão muito ansiosas, que na classe todo mundo está gritando, que está aquele desespero. Então, justamente essas técnicas que elas possibilitam um nível de integração das nossas dimensões humanas, elas possibilitam que nós tenhamos um momento de pausa, porque nós estamos muito acelerados com a tecnologia, com fazer as coisas, com os deveres. Então, esse momento de parar um pouco, falar, crianças, né, ou mesmo nossos grupos, vamos parar um pouco, refletir, respirar, ter nossa percepção psicomotora, ter nossa percepção mental para começarmos. Porque muitas vezes nós vamos para alguma construção com a guerra interna, né? Nós viemos de muitos problemas e aí quando vamos falar já começamos assim, por que isso? Por que aquilo? As crianças também têm isso, aquela ansiedade. Então, e essa ansiedade, ela ocorre justamente pela dificuldade, muitas vezes, que nós temos de fazer essa pausa. Então, essa é uma das técnicas que a Tatiana está apresentando, com relação a termos esse momento de ter a pausa, que podem ser feitas de várias formas. Elas podem ser feitas também como uma canção, ela pode ser feita como um momento de abraço, ela pode ser feita como um momento de dar as mãos e cada um se colocar como está. Então, perceber que isso ajuda a gente construir as nossas relações, porque nós estamos vindo com muitas bagagens, ainda mais agora, nesse momento de aceleração. Então, eu queria colocar, Tatiana, foi muito importante para fazer essa percepção. E muitas vezes a gente nem sabe que está com dor, né? Por exemplo, nesse momento eu parei para refletir e percebi que eu estou com muita dificuldade respiratória, então eu senti novamente, me concentrei para poder falar de outro jeito, por isso que eu estou fazendo mais força para falar. Então esse é o sentido da reflexão, é termos esse momento. Então, como a gente está lidando com muita violência, né, e tem sido uma construção, a violência, ela está sendo assim, exponencial, esse momento é extremamente importante para trazer o outro lado. Como é que a gente pode construir uma possibilidade de ter um momento realmente de confluência, de convergência? Muitas formas, as artes ajudam muito, e essa é uma arte trazida mais de reflexão, mas tem várias formas também de fazer. Agradecida, Tatiana, pelo momento. Perfeito, obrigada, Zizi. Agora são 11h38, a gente continua. Desculpa, viu, gente, que hoje eu sou a guardiã do tempo. E aí a gente vai nessa prática? Como é que vai ser? Eu queria perguntar para vocês se vocês querem usar o modelo do iceberg para a gente discutir e se aprofundar na questão do analfabetismo funcional que foi trazida na construção passada. E a gente pode tentar usar aquele modelo para poder refletir sobre as causas e por onde, entendendo melhor as causas elaboradas do analfabetismo funcional, onde é que estão os pontos de alavancagem desse sistema? Onde a gente deve se dedicar para poder mudar esse evento que surge, né? Aonde endereçar com maior precisão? O que vocês acham? Aqui o esquema, Tatiana, a gente faz os joinhas, né? Então, se o pessoal puder dar joinha para a gente saber, né? Ou se teria uma outra, né, proposta ou questão. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui, estou vendo mais joinha do que não joinha. Então, é que eu não consigo enxergar todos presentes aqui, então confio em vocês para ir monitorando. Então, a gente depois coloca, estabelece o tempo para isso. Eu vou abrir aqui o iceberg para a gente começar. Perfeito. Então, colocando... Você precisa de quanto tempo, amor? Vocês que dizem, eu vou escrevendo à medida que vocês vão falando. Então, vou colocar aqui o evento que a gente quer estudar. A gente tem... Vocês acham que 10 minutos está bom para a gente fazer essa construção? Eu tenho uma sugestão, de nós precisar, cada um for falando, aí dá para contar 5 minutos nas falas das pessoas, que às vezes a gente pode se animar só para todos poderem se colocar, ou quem quiser se colocar. E aí a Tatiana vai trazendo a questão para a gente poder desenvolver. Eu só daria uma sugestão, de nós pensarmos sobre o que seria, qual que é o conceito do analfabetismo funcional, para a gente começar pensando sobre essa questão, porque eu não sei se todos conhecem, se tem essa noção, né, do que seria esse analfabetismo funcional. E se alguém quiser colocar sobre a sua, até Tatiana, se você quiser trazer também, que você tem ampla experiência e construção também né, na neurodivergência, no sentido do que seria essas construções, ou quem quiser também complementar e trazer, né?
Eu posso começar aqui enquanto você está organizando. Então, o analfabetismo funcional, que a Lorena ela trouxe essa questão semana passada, está muito correlacionado a esse desenvolvimento de que você tem o aprendizado da alfabetização, mas você não se alfabetiza. Que a alfabetização, inclusive, ela tem um contexto muito mais amplo no processo, tanto neurológico, tanto emocional, em todas as dimensões do ser humano, até físico. Tanto que você só se alfabetiza mesmo, né, de terminar a alfabetização depois dos 33 anos, porque aí tem a sua formação cerebral completa, né? Então não tem uma alfabetização antes disso. Nós sabemos hoje em dia, até pela ciência, e tem muitos estudos sobre que desenvolvem, que a nossa emoção e o nosso cérebro está completamente formado só nesse período. Antes disso, nós não temos como estar alfabetizados, de fato. Então, falar que uma criança está alfabetizada tem que entender o que é alfabetização, né? No sentido da aprendizagem e dessa construção. Só que, no caso específico do analfabetismo funcional, o que é dito é que as pessoas, os adultos, no caso, eles têm dificuldades básicas, como ler, escrever, interpretar a leitura e a escrita, que está muito ligada ao letramento, ou seja, aparentemente se lê e se escreve, mas não se compreende o que se lê e o que se escreve, e a partir disso ele está com uma dificuldade de ter uma comunicação que deveria ser uma comunicação para todos, né? Então, quais seriam as dificuldades desse processo? Eu gostaria de falar que na alfabetização humanizada nós desenvolvemos potenciais de ser humano, que é justamente as artes, a psicomotricidade, a cultura, o meio ambiente, as relações humanas e a pesquisa, que é a ciência, que justamente possibilitam você não ter lacunas no desenvolvimento do quê? De ser humano, porque a nossa alfabetização está ligada em como aprendemos, como fazemos essa construção. Então, só trazendo essa reflexão do que seria de fato essa alfabetização real, né? O que é a realidade da alfabetização, e não somente uma possibilidade de letramento e um sentido mais simplório da construção, ao qual depois a pessoa começa a ter essas dificuldades, ela não consegue compreender o que ela está lendo, falando, conversando, ela tem dificuldade de questionamento, de interpretação, de reflexão. Então, eu queria trazer um pouquinho desse contexto, mas estou repassando. Posso pedir a mãozinha? Eu sou a guardiã da mãozinha. Dentro desse, é uma questão mesmo minha para vocês, que são especialistas assim nessa parte, que não é meu caso. Dentro desse letramento do analfabetismo, entraria também, gente, que é uma coisa que eu percebo com os alunos de graduação, a questão da dificuldade imensa que eles têm quando a gente coloca, por exemplo, um gráfico, uma tabela. Eles não sabem ler um gráfico, uma tabela, complica na cabeça. Quando eu venho e explico, aí eles, eita, era fácil. Mas parece que não é uma coisa muito trabalhada na educação dita básica, né? No fundamental, no ensino médio, e eles chegam na universidade, gráficos simples, tabelas simples, e não se sabe extrair conteúdo. E me preocupa, porque, por exemplo, hoje em dia, o Instagram, as redes sociais, a própria mídia, de uma forma geral, apresenta dados importantes sobre fake news, sobre desinformação, em forma gráfica. Né? E eu tenho ali adultos em graduação sem saber interpretar aquela figura que entraria na questão da alfabetização. É só uma dúvida mesmo. Quer responder, Zizi? Bom, tem uma colocação frente a isso, mas depois se alguém mais quiser se colocar também. Então, Rosângela, nesse campo de desenvolvimento, o que ocorre muitas vezes é que as pessoas não têm essa noção do que é alfabetização. Isso não está muito claro. Então, o que ocorre é que você, ao invés de desenvolver os potenciais da criança para que ela possa aprender de tudo, ela fica programada e condicionada a ter disciplinas daquelas formas como são feitas. Então, quando ela chega no processo de avaliação referente a tudo que ela teria disponibilidade de saber, ela tem dificuldade porque ela está condicionada. Então, por exemplo, a forma de fazer o cálculo. Ao invés de entender o que é o cálculo, a lógica, o campo racional de fato e o desenvolvimento de como funciona, ela só entende aquele tipo de cálculo. Se você trazer um outro cálculo, ela vai ter dificuldade. E é isso, por exemplo, que vai ocorrendo em todas as séries ou disciplinas que vão trazendo, porque fica muito focado. E nós estamos tendo uma pobreza na construção até da didática, porque a didática ela anda ficando muito pobre de conteúdo. Ela está com conteúdo como no Instagram, como nas redes sociais. É um conteúdo muito específico, que ele não traz a ramificação daquela aprendizagem, e para piorar, não tem vivência.
Então, matemática sem vivência se torna um processo de você, é como você copiar um quadro. Você copia o quadro para ficar igual, se está igual, tá bom. Mas você não entende por que aquele quadro está sendo feito, qual que é a estrutura dele, qual que é o sentido, o que ele está sentindo. Então, nada disso é trabalhado. Então, justamente isso que está acontecendo, assim, nesse empobrecimento das construções, quando os jovens e as crianças e até os adultos são questionados sobre esses disciplinas ou até conhecimentos gerais, tem essa dificuldade, porque não está ramificado em si. E agora, para piorar com a tecnologia, não tem vivência nenhuma. Você vê ali um ditado, por exemplo, a maioria das pessoas conhece Paulo Freire, porque elas não leram o livro, elas não vivenciaram nenhuma construção freiriana. Elas vivenciaram um dito ali do Paulo Freire, e aí elas acham bonito. Mas qual que é esse sentido para dentro de si? Qual foi a construção que ocorreu? Então, isso que eu vejo que, assim, está acontecendo uma quebra entre o processo do conhecimento e a informação. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. E hoje em dia, a educação ela está informativa, ela não está com formação de conhecimento. Por isso que a gente está trabalhando tanto o paradigma da comunicação, porque o paradigma da comunicação é considerado paradigma da tecnologia, e não é. O paradigma da comunicação é da relação e do vínculo. Ele não é para você ter a informação tecnológica, é para você ter a construção vivencial de relação. Então, se nós trabalharmos essa construção vivencial, qualquer coisa que nós aprendamos, nós vamos conseguir trazer e replicar. Por quê? Porque mesmo que a gente não saiba aquele cálculo, aquela fórmula, a gente tem a aprendizagem pronta. Mais vale você ter a aprendizagem dentro de si desenvolvida, ou você aprender um conteúdo específico que você não consegue replicar porque você não tem o desenvolvimento da aprendizagem para poder replicar porque não virou conhecimento. Então, existe aí um fator muito intrínseco da aprendizagem que não está sendo visto. É ensinagem, não aprendizagem. Por isso que nós estamos com essa dificuldade geral da alfabetização. Essa é a grande crise. O analfabetismo funcional é o resultante da ensinagem e não da aprendizagem. Então, diria essa reflexão, né, sobre essa construção. Alguém queria falar? Depois eu vou colocar minha mãozinha também aqui. Tatiana Guimarães levantou a mãozinha. Tinha mais alguém antes de mim, eu acho. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a fila aqui. Não, só tem você. Não. Meu Deus. Então, tá bom. Fui eu de novo, né? Eu achei que estivesse baixando a mão, mas não foi isso. Tá bom, perdão. Eu queria falar que a questão do analfabetismo funcional pode estar muito relacionada com justamente essa questão da pressa constante que a Zizi colocou no início e que a gente tentou ponderar com relação aos nossos exercícios de reflexão e momento presente. Eu acho que quando a gente abre espaço mental para incentivar o momento de atenção plena e observação daquilo que eu estou exposto, seja um texto, seja uma vivência, seja uma conversa, quando eu deixo de fazer isso com pressa e pressuposições sobre como aquilo deveria ser, quando eu aprendo a me entregar para aquele momento, ou seja, quando eu aprendo a me colocar 100% presente para aquele momento, eu tenho uma capacidade de observação, atenção e processamento enriquecidas pela minha prática de presença e atenção, o que impulsiona a minha metacognição, ou seja, a minha capacidade de aprender a aprender e refletir sobre aquela aprendizagem que acabou de ser feita, aquele conteúdo que acabou de ser absorvido. Se eu não tenho esse espaço mental para receber informação, processar informação, refletir sobre essa informação em comparação com o que eu já sabia e o que eu passo a saber agora, e como eu vislumbro essa aplicação prática na minha vida, e a partir daí faço uma aplicação prática concreta daquele conhecimento, eu não tenho um ciclo completo que me permite absorver aquela informação para a minha vida, ou seja, eu não consigo recapturar aquela informação quando eu preciso, resgatar aquela informação quando eu preciso. Então, existe um ciclo de aprendizagem que precisa acontecer, e ele começa com a minha qualidade de presença para aquela exposição. Se eu não tenho essa qualidade de presença, aquilo que eu consigo capturar
e processar e reter para depois recuperar é muito pequenininho. Então, eu não consigo aprender o algoritmo necessário para reproduzir aquele aprendizagem em outra situação. Portanto, eu preciso seguir a receita de bolo. Perdão, alguém queria falar? Maria Antônia, ela está com a mão levantada, mas eu não sei se deu o teu tempo. É com Sara. Tatiana. Eu estava aqui começando a colocar os padrões que eu estava enxergando nas falas. Tem mais 3 minutinhos. Tá bom. Vamos tentar construir aqui o iceberg para a gente entender o que está provocando o analfabetismo funcional a partir dessas falas eu vou colocando. Desculpa te interromper, eu não sei se Maria Antônia está com a mão levantada, eu acho que ela queria falar alguma coisa ainda da questão do analfabetismo e depois você entraria com a explicação, não sei. Eu me atrapalhei aqui. Seria assim? Porque Maria Antônia está com a mão levantada. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Né? Eu acho interessante. Aí depois vem o iceberg. Maria Maria Antônia, pode falar. Eu acho que ela está com um problema. Agora sim. Bom dia novamente, é porque eu estava com o microfone desligado. Olha, eu vou colocar a minha experiência, sempre lembrando das questões que o Paulo Freire levantou, não é? Entre língua e linguagem, na prática, e como ele conseguiu alfabetizar do ponto de vista, provavelmente, superando o analfabetismo funcional, no sentido da formação política que acompanha a linguagem, a língua e a linguagem que ele desenvolveu, que ele propôs, não é, no caso, e desenvolveu também. Mas lembrando Vygotsky, lembrando esses autores aí que trabalharam nessa linha, não é? Mas, assim, quando os estudantes chegam no curso de História, eles, que é minha área, não é? Eles chegam com muitas dificuldades, tanto no campo do conceitual da história, do que a gente desenvolve no campo da formação profissional, para, no final, sintetizar no que a escola coloca, que é uma outra linguagem, que é outra questão, que no final desconstrói todo um processo de ideia do que é a história. A escola acaba fazendo isso, né, na sua ânsia de sintetizar conceitos e conteúdos para dar conta do processo. Mas, por outro lado, o que eu quero dizer é que os estudantes chegam dessa forma, e é muito rápido a mudança que acontece. Eu não sei se quem trabalha na formação profissional, como a minha colega aí do controle do tempo, né, das mãozinhas, se ela percebe isso, mas eu percebo que é muito rápido. Não com todos, não no mesmo tempo. São temporalidades diferentes, não é? Eles têm processos diferentes. Eu estou querendo dizer com temporalidade no sentido de processos pessoais, subjetivos, diferentes. Mas é rápido. Quando eles começam a ler, refletir, desenvolver ideias, desenvolver projetos, é rápido, assim, do primeiro semestre para o segundo semestre, a gente já percebe um aprofundamento, uma capacidade de reflexão bem maior e vai se indo até chegar. Não é exatamente o ideal do que se espera, mas eu percebo, o que eu quero dizer com isso é que eu concordo, no caso com Vygotsky, que o desenvolvimento da linguagem, ele só precisa... e aí eu não vou saber citar Vygotsky nem as questões dele completas. Superficialmente falando, o que eu quero dizer com isso é que eu penso que o estudante precisa, né, nessa ideia de analfabetismo funcional, é de ter acesso às leituras, às reflexões, em conjunto com o coletivo da sala de aula, mais o professor e mais as oportunidades que ele tem de participar de bolsas, de participar de outras reflexões no campo dos estágios, no campo da extensão, da pesquisa, e aí, bem rapidinho, um estudante que mal passou no vestibular, ele passa numa prova de mestrado, entende? Não a maioria, porque a maioria nem tenta, a maioria quer trabalhar, e vai para o seu lugar trabalhar, não é? Mas assim, então eu penso que essa questão do analfabetismo funcional, ela se aplica mais a quem não consegue ficar na escola e sai
e sai da escola, e aí ela fica lá, vagando com a pouca escola que ela conseguiu, com pouco que ela conseguiu aprender, dentro de uma sociedade cada vez mais exigente nesse campo, né? Tudo que se vai precisa se ler, precisa se interpretar, cada vez mais complexa nesse sentido. Mas não menos complexa do que ela já foi, ela só está em outra temporalidade. Hoje em dia, tudo que se vai propor, a gente sempre coloca a tecnologia digital, como se as tecnologias não tivessem estado presentes no campo na vida das pessoas o tempo todo, e nem todas as pessoas tiveram acesso. Aí a minha fala vai se tornar confusa, mas eu vou encerrar para dizer o seguinte: quando eu escuto alguém dizer hoje está cada vez pior, eu só quero lembrar que esse cada vez pior, na nossa impressão, ela é um equívoco, porque historicamente falando, não está cada vez mais pior, pelo contrário. Do ponto de vista da história, se nós estamos num país que que abriu uma república, um projeto republicano, excluindo a maioria da população, que era afro-brasileira, e que não podia estudar, essa população foi ingressando aos poucos na escola, à medida que a legislação foi mudando, que o movimento social foi mudando também, essa população foi se incluindo, e hoje nós vivemos os resquícios disso, para falar em Brasil, não é? De uma população que vive um cotidiano sem letra, na maioria delas, né? De uma população trabalhadora que vive sem escola e que estudou pouco, e eu estou dizendo isso de uma pesquisa que eu acabei de fazer, tanto de iniciação científica como de pós-doc, para encontrar com a população que saiu da escola e o que é que ela foi fazer e por que ela saiu, e ela saiu ainda criança para trabalhar, porque ela precisava disso, não é? E a realidade do Brasil não mudou. O vestibular do Brasil começa no primeiro ano da escola fundamental, quando as crianças começam a abandonar. A nossa educação, ela é piramidal, no sentido de começar com 35 milhões de crianças e terminar no ensino médio, saindo do ensino médio, uma média de 4 milhões. Olha a quantidade de gente que fica pelo caminho. Então, a gente falar da educação de uma população funcional, sem tocar nesses problemas da educação brasileira e de como vive a maioria da população brasileira, eu acho que tocar não se aprofundar no problema, sabe? Eu gosto sempre de trazer o contexto, porque eu sou historiadora, então eu gosto de lembrar da memória do Brasil, da memória histórica do Brasil, das vivências às quais nós nos situamos, para que se reivindique mudanças e que para se fazer proposições de mudanças. Então, se a gente vai falar de qual população, de qual população nós estamos falando finalmente quando a gente fala de analfabetismo funcional? Nós estamos falando da população que está dentro da escola básica, nós estamos falando da população, dos pais delas, né? Nós estamos falando da universidade, quem entra na universidade, ou nós estamos falando de um modo geral de quem está fora e de que não conseguiu entrar nem na escola, entende? De que população finalmente, quais são as bases que a gente tem para falar de analfabetismo funcional? Eu acho que a gente precisa responder isso, tá bom? Obrigada. Pessoal, aqui para mim é meio-dia, e como é que rola agora, fazendo favor? Então, Extra, não? vocês gostariam de acordar uns 10 minutos no máximo para a gente poder fechar? Por mim, tudo bem. Ok, eu queria que a gente tentasse se colocar de maneira breve para a gente tentar terminar o iceberg agora. Eu acho que é importante a gente mapeou aqui alguns padrões que a gente observa na construção aqui do que pode estar relacionado ao analfabetismo funcional. Então, eu coloquei aqui, de acordo com as falas, conteúdos rasos de aprendizagem por fórmulas a serem seguidas, sem espaço necessário para refletir sobre aquilo que foi colocado. Coloquei um pouco do ensino teórico desconectado com a vivência, portanto, sem trazer a relevância necessária para a vida prática daquela criança. Eu coloquei a sensação de pressa que o próprio professor transmite muitas vezes ao
ter pressa em passar o conteúdo, a criança pressa em partir para a próxima etapa do dia, que não permite a pausa, reflexão e presença, a dificuldade de desenvolver o vínculo entre o educador e o estudante, sem vínculo, a gente sabe que a criança se coloca naquela posição de fuga e enfim, cuidar da própria segurança. Agora, o que mais, gente? Vamos tentar entender o que a gente pode colocar aqui num postzinho, que pode estar relacionado a padrões e recorrências que acontecem no ambiente escolar. Tatiana, eu acho que não levar em consideração, por exemplo, as vivências da criança ou do adulto, do aprendiz, e relacionar isso com o conteúdo que você, vamos dizer assim, precisa, eu estou falando do meu ponto de vista, da minha realidade, com o conteúdo que precisa ser visto. Então, você despreza aquele conhecimento prévio, o cotidiano, o dia a dia, né? Paulo Freire fala isso na pedagogia da autonomia, né, que a gente, por que não levar os saberes da vida, do cotidiano, para um certo conteúdo que você tem que ver? Então, isso engaja, isso motiva. Rosângela está aqui. Como é que aquele conteúdo tem uma aplicação prática na vida da criança? Como é que, se aquilo é relevante ou não? Alguém quer trazer mais algum outro padrão que pode ser observado? Porque senão a gente começa a observar que estrutura é essa? Que a Maria Antônia quer falar. Pode falar, Maria Antônia. Mãozinha, não tinha pedido novamente, viu? Perdão. Luana, então. Eu ia trazer justamente a questão ali mais sintética do que a Maria Antônia trouxe, porque eu acho que é uma realidade que interfere bastante, porque as questões sociais que ela trouxe é algo que interfere bastante nos números e nas questões de alfabetização funcional, né? Se a gente for olhar, as escolas privadas têm uma outra relação com a educação, essas crianças, essas pessoas têm um outro tempo para abrir esse espaço de reflexão, compreensão, capturação do saber e vivenciar os seus saberes, né? Então, essas questões sociais que a Maria Antônia trouxe, eu acho que são bem importantes, porque a gente está falando, na verdade, da grande maioria da parcela dos estudantes brasileiros, né? Então, E como é que coloca isso em frases aqui nesse post? Vamos tentar sintetizar isso de forma bem depurada. Onde estão os cernes das questões sociais? Contexto histórico, não? eu acho que eu vou abrir isso para todo mundo, porque eu também sou historiadora e a gente fala demais. E a gente mas acho que a gente vai desmembrando, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar e olhar para isso, porque no momento que se fala em números, o analfabetismo funcional está ligado a questões, à realidade social, né? Eu só queria trazer que um dos fatores é a realidade social, e sem dúvida nenhuma, que tem toda uma questão até do neurodesenvolvimento, nutricional, exposição ao ar livre, luz, ruído. Então, existe sim uma questão, mas não é a única. Então, eu só quero entender o que é mais relevante no ponto de vista que a gente colocar aqui. Pronto, Isabelle levantou a mão, acho que ela tem algo para contribuir. Oi, gente, bom dia. Eu não vou ligar a câmera, eu estou até no trânsito, mas não posso deixar de falar, né? Eu concordo inteiramente que a questão social ela é um grande fator, né? Mas assim, entrando no âmbito da sala de aula, né, e no fazer didático, na ensinagem, eu acho que falta, porque assim, o analfabeto funcional ele passou pela escola, mas ele não adquiriu a habilidades necessárias de compreender, né? É mecânico. Eu acho que falta investir em literatura na escola, leitura de literatura. Eu tenho tentado fazer isso no ensino superior
porque a gente percebe que, aí eu concordo demais com Maria Antônia, não, a gente tenta fazê-los ler, tenta fazê-los compreender, e muitas vezes isso é difícil, e a gente coloca um livro de literatura para ler no início do semestre, no final do semestre, 2 ou 3 leram, 1 ou 2 sabem dizer alguma coisa. Então, essa questão do alfabetizar letrando, né? O alfabetizar letrando é importante. E precisa-se, desde o início, o alfabetizador focar nisso, né? Práticas de alfabetizar letrando, lendo o mundo, né? Como diz Paulo Freire, a leitura da palavra e do mundo. Obrigada pelo espaço. Eu estou tentando, eu queria traduzir em pontos, assim, sabe? Então, falta de estímulos de leitura intelectual, de leitura, por exemplo, insegurança alimentar. O que vocês querem trazer em termos bem objetivos? Tem 3 pessoas na filinha. A Isabelle já falou, né? Leonardo e Luiz depois. Eu acho que a ordem, né? Leonardo e Luiz. Bom, primeiro, bom dia a todas, todo mundo aqui. Minha fala é bem curta, não vou ocupar o tempo do grupo hoje, não. Eu fico vendo tudo isso, eu queria voltar lá no início da fala, do momento com a Tatiana. A gente não está respirando. Tá? Acho que é importante a gente parar e sentir tanto a gente quanto a gente e o mundo, não o mundo sobre a gente. Então, eu queria um pouco pegar isso só para a gente poder olhar com muita calma. Há pouco eu estava em outro espaço, em outra reflexão, e uma fala de uma professora que trabalha com bebês tocou lá dentro. Ela falou para mim que ontem ela encontrou com um grupo de pais e o pai queria perguntar da educação, de como é que estava sendo brincar dos bebês. E ela virou e falou, olha, eu não quero falar do brincar, não. Estou falando do tempo da vida dessa pessoa que ela interage comigo. É vida, tudo é vida. Né? Então, que tempo da vida eu estou interagindo, como eu estou organizando o meu tempo de vida. Essa é uma questão, para mim, com o Leonardo, muito claro, muito específica para o Leonardo. E não é a minha vida sobre as outras. Que momentos eu tenho vida com as outras pessoas partilhadas em espaços e temporalidades e como eu integralmente vou estar vivendo aquilo. Para perceber essas pessoas e para me perceber. Né? Mas se eu não me perceber antes, eu não consigo perceber o outro. Então, eu queria voltar nesse momento para poder avançar na reflexão. Tudo vai fazer parte, óbvio, assim, dialogando com a minha querida amiga aí do Ceará, sabe, a Maria Antônia, mas a gente tem que pensar o presentismo, né, que é um conceito hoje muito vivido na história, para a gente poder trabalhar isso. Eu não conheço um texto de um historiador contemporâneo, colega meu, que não comece se colocando, sabe? Se a gente pegar os textos historiadores de pessoas há 40, 50 anos atrás, eles vão começar a descrever o contexto histórico em que eles estão analisando. Hoje, todo mundo começa se colocando para depois falar do contexto histórico que está analisando. Não tem como a gente chegar ao nosso presente da reflexão. E, óbvio, cada presente que se faz presença quando eu estou num espaço. Então, Isabelle, quando uma criança não lê, não é que ela não leu, é o que ela leu. A minha pergunta é um pouco nessa direção, sabe, assim, porque a vida dela não parou porque eu pedi para ela ler tal livro. Eu, particularmente, assim, até hoje, eu vou confessar para vocês, eu não terminei de ler George Orwell, o 1984. Eu nunca consegui terminar de ler esse livro. Sabe? Mas eu já o li de várias formas, de outras formas. Mas a letra escrita, eu não dei conta de terminar. Eu estou com 50 anos, eu não terminei de ler esse livro. Eu comecei aos 15. Tá? Só para poder dar um lápis aí. Foi quando fui apresentado da George Orwell, que um professor de história pediu para a gente ler. Até hoje eu não terminei de ler. Bom, mas então... Pessoal, são 12h11. Luiz está com a mãozinha levantada. Acho que a gente... Não sei se a gente acorda. Eu vou ser muito rápido e até vou propor que possamos discutir isto para a semana.
tem a ver com o que estamos a discutir, e acho que falta aqui uma coisa essencial, que eu gostava que a Tatiana pusesse ali num post, para depois nós discutirmos, que é a questão da herança cultural. Porque mais do que o contexto social, nós todos queremos que a escola seja transformadora, não é? Que seja um elevador social, mas não é. Na verdade, a escola não altera o contexto social das pessoas, a escola reproduz o contexto social das pessoas. Não é? Ninguém hoje vai para a escola com esperança de deixar de ser pobre e passar a ser mais remediado. Portanto, esta questão da herança cultural, daquilo que eu recebo dos meus pais e que reproduzo daquilo que os meus pais sabem, fizeram e são, está a ser mais importante do que o que a escola me dá e aquilo que a escola me permite ser. E deixo essa reflexão para a semana. Eu achei incrível. Eu queria muito que a gente tivesse mais tempo, mas talvez a gente possa retomar semana que vem. Lembrando que eu vou deixar aberto esse link do Canva para quem quiser adicionar posts aqui. É só abrir o Canva, ele é gratuito, ele tem esse botãozinho aqui, que são os posts, para quem quiser se aprofundar. Eu gostei muito também, às vezes a pessoa não tem espaço de fala verbal, mas ela coloca aqui no chat e eu vou jogando aqui, funciona também. Mas eu acho que vale a gente continuar mergulhando, porque a gente está fazendo as observações daquilo que é recorrente, para colocar aqui nos padrões, mas depois eu quero que a gente consiga terminar o modelo, sabe? Pensando que tipo de mentalidade gera as estruturas que nós formamos, que tem provocado esses padrões recorrentes, e que, portanto, o resultado de toda essa construção acaba sendo a ineficiência do processo de alfabetização, e de letramento, e de capacidade de expressão e compreensão do ser humano. E como isso afeta a vida dele e da comunidade, certo? Então, vamos tentar fechar isso, e aí eu acho que seria legal a gente continuar essa construção e ter um modelo que puxa a vida. Agora a gente tem um 360 dessa situação. Sim, muito bom. Vejo que é essa mesma construção, né, para trazer essas evidências, para justamente conseguir organizar como que nós podemos, né, lidar com isso e fazer também o desenvolvimento. Aqui, durante a construção, teve várias colocações que foram trazidas também, só para deixar aqui gravado, porque a gente pode ver no próximo também encontro, a Jennifer colocou: a condução não empática e não respeitosa que o professor conduz transforma, ele quer conduzir para onde e como. A Isabelle colocou: a leitura tem que ser adequada à idade, não só a literatura. Deixa eu ver, quem mais? Não, aí o Luiz conversando com a Jennifer, ótimo. A Jennifer colocou outras questões aqui. Falta de empatia. A Rafaela colocou: próprios profissionais da educação que muitos são analfabetos funcionais. E a Jennifer colocou também: o paradigma da instrução de fazer o que o professor manda, a falta de autonomia no fazer conduz à falta de autonomia no pensar. E sim. Esses já tinham colocado, a falta de empatia está aqui na questão da falta do vínculo, né? Isso. Aí a Isabelle colocou: esqueci de falar na sobrecarga e precarização do trabalho docente. Então, essa já tinha... Tá. Então, foram essas questões só para complementar, já estavam sendo colocadas. Então, para vocês... Aqui em verde as perguntas, perdão, Zizi, para a gente continuar. Ótimo. Então, não, está ótimo. Muito boas questões. Vocês veem que se a gente trouxer um tema, né, para desenvolver, justamente para conseguir encontrar soluções, como ele ocorre, nós conseguimos nos organizar para conseguir fazer o desenvolvimento e transformar isso, né, em mudança e transformação. Então, só para trazer essa reflexão, eu vi que a Ana está aqui também. Que maravilha, Ana Cunha, muito bem-vinda. Muito importante você estar aqui com a gente. Quando você quiser trazer, tá, a sua explicitação, a sua organização apresentar, só dá um alô também, tá? Sei que a sua mestra está aqui também, né? Rosângela, feliz da vida, que trouxe a sua aprendiz e também desenvolvimento, né? Já de monitoria, de transformação e mudança por si, isso é maravilhoso. Então, bom, mas teríamos mais algum ponto para colocar? Senão estaremos... Queridos, eu vou ter que me despedir de vocês, que eu tenho um compromisso agora, tá bom? E eu não estarei com vocês nos outros 2 próximos sábados, que estarei em uma viagem, mas
a gente vai se falando por ali, pelo grupo, tá bom? Um abraço a todos, muito, muito, muito obrigada por todos os aprendizados que eu tenho aqui. Um beijo para vocês todos. Agradecida, Sara. Seja sempre muito bem-vinda. Tem momentos que a gente não consegue participar um ou dois encontros, o importante é a gente construir juntos e juntas, tá? Acompanhe, por favor, ali pelo Telegram. Eu vou colocar novamente aqui, Rede de Comunidade de Aprendizagem e Nova Construções Sociais de Aprendizagem e Educação. J. Pacheco, 1951, não José Pacheco. J. Pacheco, tá bom? Aí você consegue encontrar todas as construções que nós estamos fazendo aqui, juntos e juntas em rede. Agradecida a Zizi, meu filho está perguntando de onde você é. Do Centro-Oeste. Que linda, eu adoro esse sotaque. Sim. Mato Grosso do Sul. Estava perguntando se todo mundo era do Recife. Eu disse, nada, tem gente de todo lugar. Tem até de Portugal. O Luiz está em Portugal, a Jennifer também. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que por hora é isso. Mas, Tatiana, agradecida, mais alguma colocação? Gente, muito obrigada, eu quero agradecer. Eu vou colocar aqui no nosso próprio iceberg, eu vou colocar os links da meditação, dos benefícios da meditação, e eu acho que seria realmente importante vocês se familiarizarem com o uso da ferramenta e fuçando ali no Canva mesmo. Não se preocupem, é super fácil de apagar e colocar algum item, porque isso vai ajudando a gente a ir construindo junto de fato e ter um registro dessa construção fácil de acessar, com aspectos visuais salientes para a gente memorizar, no bom sentido da memorização, isso tudo que a gente está fazendo, para que a gente possa recuperar depois dessas informações com facilidade na memória. Tá ótimo, agradecida a todos e a todas. Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vamos continuando desenvolvendo. Se vocês tiverem algum ponto, questão, pergunta, metodologia, dúvida ou construção em conjunto, tragam para a gente construir junto, aberto a todos e a todas, somos rede, tá bom? Grande abraço. Obrigada, tchau. Boa tarde. Tchau, obrigado.